Discipuli et discipulae, sejam bem-vindos à Lectio 2, a lição número 2. Nós vamos estudar nesta lição a morfologia latina, uma introdução à morfologia latina, obviamente. Depois vamos observar como é que funciona o sistema de casos, por exemplo, nominativo, vocativo, acusativo, etc. A morfologia se diz das classes, no caso substantivos, adjetivos e coisas do gênero. E também vamos ver as declinações, ou seja, porque nós sabemos que os substantivos, também os adjetivos e os pronomes, por exemplo, eles passam por um processo de declinação de acordo com a sua função sintática. Então, vamos lá, começando esta lição com a morfologia. Morfologia. Como nós sabemos, o latim é uma língua declinada. Como é que isso funciona? Isto é, as palavras elas sofrem alterações no sufixo de acordo com a sua função sintática. Eu não entendi, professor. Como assim as palavras sofrem alterações no sufixo de acordo com a função sintática? Calma, vamos lá. Primeiro eu tenho que entender como funciona na língua portuguesa, né? E eu já digo desde já, se eu não sei a gramática da língua portuguesa, eu vou ter dificuldades com a disciplina do latim ou como com qualquer outra língua. As pessoas, às vezes, quando estão aprendendo português, um estrangeiro, por exemplo, ele pode te fazer uma pergunta que você fica, nossa, mas eu nunca parei para pensar assim, né? Por exemplo, já uma vez alguém me perguntou, olha, qual é o adjetivo de preguiça? A pessoa sabia, quer dizer, eu tenho que saber que preguiça é um substantivo e que alguns substantivos têm adjetivos. Então, se a preguiça é um substantivo, preguiçoso é o adjetivo. E ainda tem um verbo desse substantivo, que é preguiçar, por exemplo, né? Enfim, e aí, por exemplo, esse mesmo substantivo, ele pode ser chamado não pelo substantivo, ele pode ser chamado pelo pronome, né? Enfim, assim por diante. Mas é preciso eu saber, o que eu quero dizer eu preciso saber primeiro a gramática da língua portuguesa. Vocês terão que recorrer à gramática da língua portuguesa. Ou seja, primeiro eu preciso entender o que é uma função sintática. O que é uma função sintática? O sistema de classificação sintática da língua. É aquele em que você classifica, por exemplo, o sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto. E às vezes o aluno passa no curso de letras e eu já vi casos acontecer do aluno chegar no final e você pedir faça uma classificação morfológica e o aluno ir lá e colocar, isso aqui é um objeto direto. Como objeto direto, meu amigo? Eu estou pedindo classificação morfológica. Professor, como assim morfológica? Não, morfológica, mas eu não entendi. Não entendeu por quê? Classificação morfológica é identificar a classe a que a palavra pertence. Essa palavra ela é o quê? Ela é um substantivo. Tá. Ela é um adjetivo, um adjetivo. Ela é um pronome. Ela é um verbo. Isso é uma classificação morfológica. A classificação sintática é pegar o substantivo e dizer qual é a função dele dentro da oração. Dentro da oração ele é um sujeito. Dentro da oração ele é um objeto direto, um adjunto adverbial. Isso é a classificação sintática. Isso significa dizer... Então já entendi. A função sintática significa que eu pego uma palavra e eu digo assim, essa palavra, que é um substantivo, ela é sujeito. Mas ela é agora um objeto direto. Eu posso usar uma palavra na língua portuguesa, ou agora como sujeito, por exemplo, eu digo Joaquim anda feliz. Joaquim é um sujeito. Agora, se eu digo Juliana anda com Joaquim. Joaquim agora é um adjunto adverbial da companhia que anda, com ela. Bom, aí o que acontece? Isso significa que a palavra ela sofria alteração no sufixo de acordo
acordo com a função sintática. Ou seja, se Joaquim é sujeito, se escreve de uma forma. Se Joaquim é adjunto adverbial, se escreve de outra. Mas totalmente diferente, professor? Não, apenas no sufixo. Ah, mas o que é o sufixo? Aí eu tenho que saber que é lá o finalzinho da palavra, né? O afixo, ele pode ter o afixo, o infixo, o sufixo, o prefixo, né? O afixo é a mudança desses fixos aí, né? Sufixo, prefixo, o prefixo é no começo, o sufixo no final, o infixo é no meio. Então vamos lá. Observar, o latim é uma língua sintética e o português é analítico. Como assim? Que diferença faz? Nós já vamos ver o que uma língua sintética, como é que ela é composta na sua essência e como o analítico, como se faz essa análise sintática, né? A função sintática no português se dá por análise. A função sintática no latim, ela se dá de forma sintética. Já vamos ver. Primeiro vamos entender como se faz a estrutura da frase no latim e no português. No latim é SOV, no português é SVO. Como assim? S é sujeito, O é objeto e V é verbo. Ou seja, em latim eu primeiro escrevo o sujeito, depois o objeto e por último o verbo. Em português eu escrevo primeiro o sujeito, depois o verbo e por último o objeto. Né? Por exemplo, eu amo você. Eu, sujeito, amo é o verbo, você é o objeto. Em latim isso fica ao contrário. Eu, você, amo. Ficaria assim, o verbo no final, tá? Não tem muita confusão nisso, nós já vamos ver isso. Então vamos ver como é que se dá isso no português e como se dá isso no latim. Vamos lá. Em português eu tenho aqui, o poeta ama a ninfa. Essa frase em latim ficará poeta nympham amati. Ou seja, o poeta é o sujeito e a ninfa é o objeto direto, né? O verbo está no meio. Observe que em latim o ama é o amati e o amati está no final. Esse é o sistema de SOV e SVO. O português é SVO. Sujeito, verbo, objeto. O latim é SOV, sujeito, objeto, verbo no fim, certo? Então vamos lá. Aí agora, se eu pegasse essa palavra da língua portuguesa, essa frase da língua portuguesa, o poeta ama a ninfa, e eu quisesse inverter, eu quisesse colocar o objeto na frente, eu quero colocar o objeto na frente do verbo. Eu quero colocar a ninfa ama o poeta. O que vai acontecer? Vai haver uma alteração de significado. Por quê? Porque o poeta é sujeito e a ninfa é objeto direto. Se eu alterar isso, a ninfa vira sujeito e o poeta vira objeto direto. Por isso que o português é analítico. Eu preciso olhar a oração e eu vou ter que analisar a oração, porque eu não tenho nenhum elemento de sufixo que marca o objeto direto ou o sujeito. Já vamos ver que em latim isso é diferente. Então, ou seja, aqui houve uma alteração de significado. Se eu quiser dizer que o sujeito poeta ama a ninfa, que é o objeto direto, obrigatoriamente eu tenho que colocar o objeto direto depois do verbo, né? Salvo algumas exceções, óbvio que existem algumas exceções, né? Em latim, eu posso fazer isso? Eu posso colocar a ninfa antes do poeta? Aí a oração de baixo está invertida, por exemplo, né? O amate está lá no final e a ninfa está aqui no começo. A ninfa que estava no meio agora está no começo. Houve alteração? Não houve alteração de significado. Como não houve alteração? Ninfa, poeta, amate, não é a ninfa que ama o poeta, professor, agora? Não. Por quê? Por causa da desinência que marca o objeto direto. Esse AM em ninfa é uma desinência de objeto direto, tá? Para haver alteração, eu tenho que mudar essa desinência, certo?
Então, o sentido sintático no latim se dá pela desinência da palavra e não pela posição dentro da oração. Então, por exemplo, ninfa, poeta, poetam amate. Agora observe que o poetam está com o am. Agora sim eu tenho outro significado. Agora é a ninfa ama o poeta. Por quê? Porque a ninfa agora ela não tem M mais. Ela não tem a desinência. Ela ganhou a desinência de sujeito. A desinência A é uma desinência de sujeito. A desinência AM é uma desinência de objeto direto. Certo? Aqui nós temos, ó, ninfa é sujeito. Agora, se eu colocasse ninfa, poeta, amate, eu tenho o poeta ama a ninfa. Mas, professor, ninfa está na frente. Sim, está na frente, mas tem uma desinência de AM. E o que marca o objeto direto é a desinência. Tá? Não importa, eu posso pegar esse ninfa e botar depois do amate. Posso botar antes do amate. Não importa o lugar que eu colocar. O significado permanece, desde que a desinência não muda de lugar. E se eu colocasse, professor, assim, ninfai poeta dat? Nossa, ninfa com A, ninfa com AM e ninfa com AI no fim. Aqui eu já tenho o quê? Um significado de o poeta dá a ninfa, e nesse caso eu tenho um objeto indireto. Então, observem bem, em latim, o sentido sintático se dá pela desinência e não pela posição dentro da oração. A desinência de a é do sujeito, a de am é do objeto direto e a de ai é do objeto indireto, tá? E aí eu posso colocar essa palavra onde eu quiser. Não vai sofrer alteração. Gente, isso na língua portuguesa é impossível. Por quê? Porque é uma língua analítica. Sobretudo, nós temos aí, por exemplo, artigos, né? O latim não tem. Vamos ver isso. Bom, o sentido será sempre o mesmo. Não importa a ordem no interior da frase, desde que a desinência não mude. Se eu mudar a desinência, mudou tudo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ninfa. Coloquei 3 cores para ficar bem didático. Ninfa, poeta, amate. Tá? Que vai significar a ninfa ama o poeta. E agora eu inverti, olha só, eu coloquei o amate antes do poeta no final. Agora eu coloquei o amate na frente deles todos, né? E agora eu inverti, deixei o amate na frente, mas eu inverti o poeta que estava ali atrás, agora está na frente, está a seguir. E eu tenho uma quinta forma ainda, né? Deixando o amate lá no final, mas trazendo agora o poeta para o começo, né? E a sexta forma, são 6 possibilidades que eu tenho de composição dessa frase, sem sofrer absolutamente nenhuma alteração no significado que é a ninfa ama o poeta. Tá? Por quê? Porque o marcador aí é a desinência. A do substantivo, do sujeito e AM do objeto direto. Pronto. Tenho esse marcador? Tenho. Posso escrever do jeito que eu quiser. Tanto que eu dei, ó, 6 exemplos. Só nessa oração que tem 3 palavras, né? Imagine uma frase que tenha 6, 7 e 8 palavras. Quantas possibilidades de construção sintática não possui? Várias, né? Na hora da tradução a gente sai procurando. Onde é que está o objeto direto? Onde é que está? Está ali. AM, está aqui. Então, vou traduzir isso aqui como objeto direto, enfim. Então, vamos lá. A esse processo de colocar uma desinência, dá-se o nome de caso. Tá? O processo de colocar desinência, dá-se o nome de caso. O que é um caso? Vamos lá. Toda palavra tem um caso, professor? Em latim, será que toda palavra tem um caso? Bom, obviamente que sim. Mas nem todas têm desinências. Em português, por exemplo, toda frase, se você for classificar, toda ela tem uma classificação sintática. Ela pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, mas toda ela tem uma classificação. Né? Mas no português, nenhuma tem desinência de caso. No latim, algumas têm desinências de caso. E nesse caso, as que têm
declinações, ou seja, aquelas que sofrem alterações de sufixo, são os substantivos, os adjetivos, os pronomes e alguns numerais, certo? Substantivos, adjetivos, pronomes e alguns numerais. Estes sofrem alterações de acordo com a sua posição sintática. Se o substantivo é sujeito, se escreve de um jeito. Se o substantivo é objeto indireto, se escreve de outra forma. Assim acontece com o pronome, assim acontece com o adjetivo e com o numeral. E no caso dos verbos, assim como na língua portuguesa, conjuga-se os verbos. Continuando. Permanecem invariáveis os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Esses não têm mudança de desinência, tá? Embora vão ser classificados aí também, né, dentro de uma classificação sintática. E o artigo, esse, ou a, os, as, não existe em latim. Ah, professor, mas e aí como é que faz para traduzir? Podem ficar tranquilos. Na hora de traduzir, a gente sempre tem um jeito. E nós vamos ver isso mais adiante, no momento certo. A classe de palavras que tem casos, a classe de palavras que tem casos, no caso, substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, elas têm 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Então, observe, olha que esse movimento atual, né, que nós temos de se criar o amigue e assim por diante, né, ficariam bastante felizes em ver que o latim tinha o elemento neutro, né? Mas talvez não seja assim como as pessoas imaginam, mas onde também nós podíamos até beber para recriar o elemento neutro dentro da língua portuguesa, caso quiséssemos, né? Porque nós até podemos falar sobre isso mais adiante. E falaremos, gente, falaremos. E nesse caso, existem 6 casos. Quais são os casos que existem no latim? São 6 casos. O primeiro deles é o nominativo. Nesse caso, o nominativo ele será traduzido em português como sujeito ou predicativo do sujeito, na maior parte das vezes, gente. As regras que eu vou apresentar aqui, elas se restringem, digamos assim, aos casos mais comuns e que nós trabalharemos nessa disciplina. Quem avança para o latim 2, o 3, começa a perceber que esse fenômeno da tradução não é assim tão equivalente, nominativo para sujeito ou predicativo do sujeito. Ele pode variar. Isso não vem ao caso, nós não vamos abordar aqui. Eu só estou deixando isso claro porque pode ser que um aluno ou outro saiba desse conjunto de regras e não vá pensar que o professor está ensinando errado, né? Muitos latinistas preferem não fazer essa categoria, por exemplo, nominativo é sujeito barra predicativo do sujeito e aquelas outras categorias que eu vou apresentar adiante, né? Bom, mas aí vamos lá. O nominativo pode ser o sujeito da oração, ou o predicativo do sujeito, nesse caso quando é um adjetivo, ou um substantivo com valor adverbial. É a regra como é no português, não é absolutamente diferente. Mas é que no latim não havia essa distinção entre sujeito e predicativo no sujeito. No português há, porque nomeadamente existe entre o sujeito e o predicativo do sujeito um verbo de ligação. Isso no latim não existia, dada a qualidade de que o verbo em latim vinha por último, ele era posicionado em último lugar na oração. Bom, o segundo caso é o vocativo, que é traduzido em português também como vocativo, não tem aí absolutamente muita... aliás, não tem nenhuma diferença, né? É o chamativo, é quando você está chamando alguém na oração, né? Como, por exemplo, o velho, tradicional exemplo utilizado na gramática do Napoleão: meninos, vírgula, estudem a lição. E o vocativo ele tem uma particularidade que ele estará sempre isolado com vírgulas, seja no início, como é o exemplo dado pelo Napoleão na sua gramática latina, meninos, vírgula, estudem a lição. Ou, por exemplo, estudem, vírgula, meninos, vírgula, a lição. Estudem a lição, vírgula, meninos, né?
Então, o menino está sempre na posição de vocativo isolado por vírgula. Segundo caso é o acusativo. Este aqui é traduzido em português como objeto direto, mas também nós vamos ver que em alguns casos o acusativo é traduzido como adjunta adverbial, tá? Nomeadamente quando o acusativo tem a presença de uma preposição que exige acusativo. Mas não só, há casos isolados que não. Mas vamos deixar claro assim, a regra, a princípio, é que o acusativo será traduzido pelo objeto direto. Mais adiante eu direi, não é só objeto direto, ele pode ser adjunto adverbial, nessa circunstância X, certo? Não se preocupem por enquanto. O quarto caso é o genitivo. E nesse caso, ele é traduzido em português como adjunta adnominal restritiva. É quando restringe posse, né? Por exemplo, a casa de quem? De Pedro. Então, esse de Pedro é adjunta adnominal restritivo. Está restringindo, é a casa de Pedro. Não podemos confundir aí com a casa de pedra, por exemplo, que aí já está especificando a matéria. Aí, no caso, seria adjunta adverbial. Vamos lá, o quinto caso é o dativo, que é traduzido como objeto indireto no português. E o último deles é o ablativo, é um caso bastante amplo e como são os adjuntos adverbiais em língua portuguesa, são inúmeros e os alunos às vezes têm dificuldade de categorizar que tipo de adjunto adverbial que é, de caso, de matéria, de modo e assim por diante. São centenas, né, os casos de adjuntos adverbiais. É que o ablativo também contemplava aí outros casos extintos no latim, como é o caso do locativo, né, do instrumental, tudo está contemplado dentro do ablativo. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe em relação a estas nomenclaturas aqui, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, traduzidos como sendo estes casos sintáticos em língua portuguesa. Muitos latinistas, eles preferem não fazer essa nomenclatura, porque ela não é assim tão exata. Nem sempre um genitivo será adjunta nominal restritiva, há casos em que não. Nem sempre o adjunto adverbial em português será um ablativo em latim. Pode ser que, às vezes, esse adjunto adverbial seja traduzido em latim como ablativo, como acusativo, e às vezes até como nominativo, né? Nossa, professor, que confusão. Bom, eu só vou advertir para princípio o seguinte, não se preocupem por enquanto com isso. Nós vamos iniciar a nossa disciplina utilizando estas equivalências aqui. Nominativo será sujeito ou predicativo do sujeito. Vocativo será vocativo, acusativo será o objeto direto, genitivo dos adjuntos adnominais, restritivo. O dativo será aí no caso os objetos diretos, indiretos, e os ablativos, os adjuntos adverbiais. Bem, em algum momento esta regrinha ela vai sofrer aí, digamos, isso aqui é o comum do latim, mas aí o comum, o popular, né? O vulgar no latim. Mas aí nós vamos perceber que não, nem sempre é assim. Existem ali, não vamos dizer exceção, não são exceção, são regras. Mas são regras que nós deixamos para estudar numa segunda etapa. Então não se preocupe por enquanto. Como eu havia dito, alguns gramaticistas preferem, então, não utilizar essa nomenclatura para não chegar um momento dele dizer, olha, acusativo aqui é adjunta adverbial. E o aluno fica, nossa, professor, mas o senhor não disse que é objeto direto? Aí, então, preferem dizer que é complemento do verbo, né? Sim, é verdade, tudo aí é complemento do verbo. Acusativo, genitivo, dativo, ablativo, tudo isso será o complemento do verbo. Mas nós vamos partir dessa nomenclatura porque o estudo do latim fica um pouco mais fácil no meu modo de compreender, certo? Só deixando claro que mais adiante nós vamos elencar uma e outra nova regra em relação a isso. Para nós efetuarmos aqui uma análise de cada um destes casos, certo? Nós vamos utilizar aqui um substantivo, que nesse caso
um substantivo feminino, utilizaremos o discípula para mostrar a variação desse substantivo. Vamos utilizar outro substantivo, no caso um masculino, é o dominus. E vamos utilizar um neutro, que é o caso de Kailon, para os nossos exemplos. É só elencando a tradução: discípula é aluna ou discípula, dominus é o dono, é o senhor, e Kailon significa céu. Vamos lá então estudar caso a caso. Vamos lá ao primeiro caso, o nominativo. O nominativo, ele vem da palavra nomen, significa nome. Inclusive em inglês é assim, né? Noun. É classificado, nós chamamos no português de sujeito. Em inglês é noun. E no latim é o nominativo, o nomen. É o nome. É ao redor do nome. Nós já sabemos isso já estava lá no Cratylon, né? Toda oração, ela está ali ao redor de um sujeito e um verbo, né? Eu tenho que necessariamente ter um sujeito e um verbo. Mesmo que ele não esteja na oração, ele está de forma implícita, mas tem alguém ali, algum sujeito, ao redor de quem aquela oração será construída. Esse é o caso do sujeito na frase. Quando eu traduzo para o português, o nominativo vira sujeito. Gente, isso é regra. Pode colocar aí anotado. Nominativo se traduzirá por sujeito. Ah, se eu não esqueci agora, professor, mais adiante eu vou te lembrar isso. E também pode ser traduzido predicativo do sujeito. Quando? Quando houver a construção que se faz, por exemplo, com o verbo sun, ou o verbo ser. É o famoso verbo de ligação, né? Porque eu coloco o adjetivo lá do outro lado, então eu preciso colocar ele como predicativo do sujeito, que afinal de contas ele está dando uma qualidade, assim é chamada, né? Uma qualidade, uma característica do sujeito. Eu gosto de usar o termo característica porque qualidade é uma palavra embutida de outros significados mais óbvios para nós, que não são aqueles que estão lá no dicionário, né? Nós pensamos que qualidade é sempre uma coisa boa. Não, qualidade é uma característica, sendo boa ou ruim, né? Quando se avalia a qualidade de alguma coisa, não quer dizer que a qualidade seja boa. Pode-se avaliar e descobrir que a qualidade é ruim, mas não deixa de ser qualidade, né? Então, o predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito. Ele faz a classificação da qualidade do sujeito, né? Descreve uma qualidade. Vamos ver então exemplos de construção usando o nominativo. Temos aqui discípula bona est. Vamos ver já o significado. Dominus domi non est. E caelum pulcrum est. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: desinências estão em azul. O A da discípula é do feminino. O us de dominus é feminino. E o un de caelum é do neutro. Estas são as desinências dos substantivos que marcam masculino, feminino e neutro. Tá? Mas não se preocupem com isso. Isso aqui é só para nós vermos o exemplo agora. Depois nós vamos ver um por um desses itens aí. Aí vamos lá. O significado de cada uma dessas. Discípula bona est, a aluna é boa. E dominus domi non est, ou seja, o senhor não está em casa. O senhor, o dono da casa, né? Não está em casa. E caelum pulcrum est é o céu está bonito. Pulcro, está pulcro, né? Está bonito. Vamos lá, vocativo. O vocativo vem de vocare, na língua latina, ou seja, chamar, é quando eu estou chamando mesmo a pessoa. Este é o vocativo na frase, né? Quando eu digo, meninos, estudem a lição. Esse é até um exemplo que dá lá na gramática latina do Napoleão, né? Estudem, meninos, a lição. Estudem a lição, meninos. Né? Colocando lá no final, eu tenho possibilidades de construção do vocativo. Normalmente, o vocativo em língua portuguesa, ou ele vem de uma interjeição, meninos, estudem a lição, ou ele vem isolado obrigatoriamente por vírgula, certo? Meninos, vírgula, estudem a lição. Estudem, vírgula, meninos, vírgula, a lição, certo? Ou estudem a lição, vírgula, meninos. Eu estou chamando a pessoa, tá? O vocativo, gente, é muito parecido com o sujeito numa oração, mas existe uma diferença, tá? No vocativo, eu estou chamando a pessoa. No sujeito, eu não chamo, eu estou falando da pessoa,
né? Então vamos ao exemplo. Discípula bona est, bem parecido, né, com o anterior. Lá era discípula bona est. Aqui é discípula bona est. Domine tu domi non eras, caelum tam pulcrius es. Mudei algumas coisinhas na oração. Significa discípula bona est, aluna se boa. Domine tu domi non eras, significa Senhor, tu não estavas em casa. Observe que tu é sujeito e está separado aí por uma vírgula do vocativo. Eu chamei, acabei de falar Senhor, vírgula, tu não estavas em casa. Aí também tem que ver a questão da entonação da frase. Se eu não usar uma boa entonação, eu não identifico quem é o sujeito, quem é o vocativo. Isso também é muito importante quando eu estou falando da língua falada, não é? E o caelum tam pulcrius es é o ó céu. Eu até pensei de colocar essa frase no plural, porque normalmente nós falamos ó céus, né? Mas aí eu queria ser fiel ao que está lá no latim e eu vou explicar por que já, tá? Então eu tive que traduzir ipsiliter, ó céu, estás tão bonito. E aí aqui é a segunda pessoa do singular, né? Tu estás, ó céu, tu estás tão bonito, né? Ó céu. Bom, aí eu tenho aqui, ó, desinência a e um. A do feminino, o e do masculino de domine e o de caelum. Gente, se eu fosse fazer essa frase no plural, não seria caelum, seria caila. Então, por isso, eu assim, me concentrei em colocar todas as frases só no singular. Ia me limitar? Ia, mas eu pelo menos quero dar o exemplo claro e que você entenda de uma vez por todas o conteúdo, né? Seguindo, então, nós vimos aí, olha, houve alguma alteração do nominativo para o vocativo? Houve sim. Nós vamos ver que nós temos aí, por exemplo, lá era discípulo, aqui continua, mas o dominus mudou. Aqui é ele, lá era us. Vamos então ao acusativo. O acusativo vem de accuso. Accuso significa acusar, tá? Ele, no caso ali está mesmo o verbo na primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Eu acuso, né? Então a tradução seria acuso. Mas é do verbo acusarem, né? Acusarem. Este é o caso do objeto direto na frase. Todo acusativo é traduzido como objeto direto na frase. Normalmente. Nós vamos ver que em alguns casos específicos não é bem assim, tá? Mas normalmente o objeto direto é o acusativo no latim. Aliás, todo objeto direto será acusativo, mas nem todo acusativo será objeto direto, como nós vamos ver mais adiante. Mas vamos ver exemplos. Discipulam bonum amo. Dominum hunc amo. Caelum aquila amati. Observe bem, eu me concentrei também, apesar de normalmente assim, o nominativo e o vocativo estarem no começo da oração, mas o acusativo não, eu me concentrei em colocar todos os exemplos no começo para ficar fácil para nós olharmos as desinências, certo? Então, observem só que discípula agora é discipulam, que dominus agora é dominum, caelum, por acaso continua o mesmo, né? Mas depois vamos ver por quê. E aí nós temos aqui, olha, a desinência de acusativo feminino, ela muda, é AM. A de acusativo masculino é UM. E a do neutro é igual ao do masculino. Aí nós vamos entender, gente, por que que os elementos neutros normalmente são masculinos, né? O masculino acaba sendo dominante dentro da língua portuguesa. E isso vem do latim. É importante entender esse processo histórico. O que significam essas frases? No caso, discipulam bonum amo, amo a boa aluna. Aqui nós temos o que? Objeto direto. Eu amo a boa aluna. Outro exemplo, dominum hunc amo, amo este Senhor, ou seja, eu amo este Senhor, né? E caelum aquila amati é a águia ama o céu. Aqui o céu é o objeto direto na oração. Então vamos lá ao genitivo. O termo genitivo vem de genitivus. É um caso generalista, mas que na verdade aí possui muitas funções sintáticas. E na prática, o sentido mais óbvio e o mais comum é o de posse, tá? É o mais óbvio. Mas eu quero lembrar assim, embora seja o mais óbvio, o mais comum,
A posse é o mais comum, por isso nós traduzimos sempre no português como adjunto nominal restritivo, mas existem algumas exceções, então nem tudo será adjunto nominal restritivo. Mas eu digo para vocês que a maioria, e pelo menos nessa disciplina, não será utilizado exemplos extravagantes, não. Nós vamos nos ater a estas regras. Então vamos aos exemplos. Colocando de novo no começo, embora eu podia colocar mais adiante, né? Objeto e tal, mas eu estou colocando sempre no começo. Discipula Willa, Domini, Domus Magna, Caeli, Stellae. Observe bem, agora nós temos alteração nas desinências, né? Alterações, aliás, alterações nas desinências. Discípula, agora é Discipulae. Dominus, Dominum, agora é Domini. E Kailum agora é Kaili. Observem bem, né? Novamente igual o masculino, né? Mas mudou em relação ao anterior. Estas aí são as desinências que marcam um genitivo, ai, i. E isso significa, por exemplo, a casa da aluna, a grande casa do Senhor, tá? E as estrelas do céu, as estrelas do céu. Então, da aluna, do Senhor e do céu são adjuntos adnominais restritivos. Gente, deixa eu só dar uma diferença aqui. Por exemplo, se eu dissesse assim, tem aí a casa da aluna, adjunto adnominal restritivo. Professor, e se eu dissesse a casa de pedra, seria adjunto adnominal restritivo? Não. Seria uma adjunta adverbial. Por quê? Porque a casa de pedra significa que a casa é feita de pedra. A casa da aluna significa que a casa pertence à aluna, entende? Então essa é a diferença. O adjunto adnominal restritivo restringe posse, dá a ideia de posse. A casa é da aluna, a grande casa é do Senhor e as estrelas é do céu, elas pertencem ao céu. Esse é o princípio, não é? Então vamos aqui ao dativo. O dativo vem do verbo dare, do sentido de dar, né? Eu costumo dizer assim, o objeto direto, ele é o verbo dar ele diretamente, né? No português. E o dativo, no caso o objeto indireto, ele não é dado direto pelo verbo, mas ele é dado pela preposição, isso no português, né? E esse princípio já estava dentro do latim no sentido de que era proveniente desse verbo dare. Esse é o caso do objeto indireto na língua portuguesa. Então eu tenho, olha, discipula, uila, est, que por acaso é igual ao exemplo anterior do genitivo, no feminino, só que agora no domini virou domino. Domino, domus, magna es. E caelo, stella, sunt. Observe bem que a semelhança da oração, dessas orações com as anteriores, são muito parecidas mesmo. Eu só agreguei de diferente aí, por exemplo, o verbo est e o sunt. Dois verbos est e um sunt. E mudou a desinência do discipulae. Mas o resto, aliás, isso. E a desinência da discípula, aliás, continuou mesmo, e do domino e caelo que modificou de i para o, né? O discípula continua igual. Então, é muito parecido, mas nós vamos ver que o verbo muda tudo o sentido. Faltou um E aqui em a casa da aluna, a casa é da aluna, faltou um verbo aí, tá bem? A casa é da aluna. O verbo, ele muda, a simples presença de um verbo tira o sentido de posse. Aliás, o objeto indireto tem o sentido de posse também, né? Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldades de fazer essa classificação, né? Quando eu digo a casa de Pedro, a casa é de Pedro. Nossa, não significa que a casa também pertence ao Pedro? Sim, pertence, mas a diferença é que o adjunto adnominal restritivo não tem verbo e o objeto indireto tem o verbo. Mas o verbo não está implícito no adjunto adnominal restritivo? Está implícito, mas não está dentro da oração, né? Eu tenho que presumir isto. Então, essa primeira frase é a casa é da aluna. Faltou eu colocar esse ezinho aí. Assim como está embaixo, a grande casa é do Senhor. A grande casa é do Senhor.
ou as estrelas são do céu, né? Então, agora, da luna, do Senhor e do céu são objetos indiretos. Chegamos agora, portanto, ao ablativo. O termo ablativo vem de ablatum, supino do verbo alfeiro, e tem a ideia de levar de um lugar para outro. No entanto, o ablativo assumiu funções de casos extintos, como é o caso do instrumental e do locativo. Eu vou explicar isso. Esse caso é traduzido pelos adjuntos adverbiais. E aí não é à toa, por exemplo, que vocês vão ver que tudo que não é objeto direto, indireto, adjunto nominal restritivo, nem sujeito, nem vocativo, tudo é adjunto adverbial. E os adjuntos adverbiais são milhares. Adjunto adverbial de lugar, de causa, de companhia, de não sei o que, de etc, etc, etc. Né? São muitos, infinitos adjuntos adverbiais, né? De tempo, de modo, de instrumento, enfim. E aí nós já vamos ver que isso acontecia no latim, né? Tanto que o latim assumiu outros casos extintos. Imagina só, antes ainda desses casos, ainda existia o instrumental, ainda existia o locativo, que foram depois aglutinados para o ablativo, né? Exemplos. Aí, eu colocando aqui os 3 exemplos, que eu quero dizer assim, eu agreguei, nesse caso, 3 preposições antes da palavra, discípula, domino e caelo, para dar o sentido mais exato, tá? Mas nem sempre essas preposições vão existir. In discípula magistra est, cum domino serus ambulati, in caelo habitas. Isto vai significar a professora está na casa da aluna, ou seja, nós temos um adjunto adverbial de lugar, é onde ela está. O servo anda com o Senhor, ou seja, temos um adjunto adverbial de companhia. E temos abaixo habitas no céu, ou seja, um adjunto adverbial de lugar. Bom, e aí, gente, chegamos então ao que é a declinação. O que é uma declinação? As formas como nós vimos, as desinências lá, né? Colocar, termina com us, termina com termina com o, termina com i, isso são casos. O conjunto desses casos se chama declinação. E os substantivos, que nós vamos estudar primeiro, estão distribuídos em 5 declinações. Tá? 5 declinações. Nós temos 5 declinações. A primeira, e assim são chamadas, né? Primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação, quarta declinação e quinta declinação. Então, aqui não tem muito segredo, né? Bom, aí você pergunta, como identificar a declinação de uma palavra? Nós tínhamos 3 lá, né? Lembra que uma termina com a, uma com us e a outra com Isso só no nominativo? E aí, afinal de contas, se elas são 3, terminam diferentes, elas pertencem a uma dessas 3, significa que tem 2 que nós ainda nem vimos ainda, né? É verdade, é verdade. Como é que eu vou saber se ela é primeira, se ela é segunda, se ela é terceira e se ela é quarta ou quinta? Nós vamos identificar a palavra pela desinência do genitivo. Por quê? Porque nós vamos observar o seguinte, as desinências, por vezes, elas se repetem. Vocês viram que alguma se repetiu, né? Mesmo, por exemplo, genitivo discipulae é também o dativo discipulae. Mas nós vamos ver que, inclusive, ela repete de uma declinação para outra. Por exemplo, a quarta declinação termina em us no nominativo, igual à segunda declinação, termina em us, né? Mas aí nós vamos ver pela desinência do genitivo. Quando eu for ao dicionário procurar uma palavra, ela vai estar classificada assim, ó, discípula, vírgula, ai. Se eu tenho, não importa o que está aqui, ó, antes da vírgula, discípula, o que importa é o que vem depois da vírgula. Terminou em ai, é primeira declinação. Então, eu vou declinar com esta declinação aqui, tá? Eu depois vou passar as colinhas tudo certinho para vocês não terem trabalho, mas o princípio é esse aqui a priori. Segunda declinação, nós vamos ao dicionário e vamos encontrar lá dominus, vírgula, i. Esse pertence à segunda declinação. Terceira declinação vai estar cônsul, vírgula, is. Olha só, nós temos um is ali. Diferente agora.
Quarta declinação, manos, vírgula, os. Ah, mas não seria a segunda declinação igual dominus, professor? Não. O que importa é o que está depois da vírgula, certo? E a quinta declinação, res, vírgula, ei. Então, observem bem. As desinências do genitivo são I, is, us,